E Jin-Yu perdeu seus pais quando tinha 9 anos e ficou preso em um país estrangeiro. Depois desse acidente ele teve que se tornar um mercenário para sobreviver. Depois de 10 anos Lin voltou para seu país de origem e descobriu que lá não era menos perigoso. A história começa em uma escola de ensino médio da Coreia. Uma garota parece perdida em seus pensamentos se perguntando como seu irmão estaria hoje em dia. Seus pensamentos foram interrompidos quando outra aluna entra na sala dizendo que acabou de ver o cara mais lindo do mundo. Ela conta que ele é um aluno transferido e está no 3º ano. A garota do início ouve isso e rapidamente conclui que é seu irmão. Aqui vai um resumo da história. Essa garota narra que seu irmão teria falecido quando ainda era criança em um acidente de avião junto com seus pais, mas milagrosamente ele voltou depois de 10 anos. A menina reencontra seu irmão e mal podia acreditar em seus olhos. O velho avô teve a mesma reação ao vê-lo vivo. O irmão então olha para ela e a garota ficou assustada com seu olhar frio, mas o cara apenas sorri perguntando se ela era sua irmã chamada Dayun. A cena volta para o momento atual quando essa menina é acordada por um bando de garotas encrenqueiras. A loira exige que ela entregue o uniforme de ginástica que trouxe consigo. Dayun diz que não pode emprestar porque vai precisar dele. A garota loira começa a gritar e é tão barulhenta que até mesmo as outras alunas não conseguem ignorar. De repente a loira dá um tapa no rosto de Dayun e repete que ela deve entregar o uniforme. As outras alunas decidem não se meter e apenas desviam o olhar. Agora, Dayun não tem escolha a não ser cumprir silenciosamente o que a loira quer. Enquanto isso na sala do 3º ano alguém é apresentado. Esse aluno bonitão é nosso protagonista chamado Lin Yu. A professora começa a apresentá-lo dizendo que nosso garoto mora no exterior há muito tempo e acabou de voltar para seu país de origem. Então pede a todos que sejam amigáveis e o ajudem a se estabelecer. As garotas da classe logo começam a ficar assanhadas pelo prota e até o chamam de delícia. Mesmo os valentões precisam admitir que Lin é bonito, os outros alunos com aparência mediana sentem uma pontada de ciúme. A professora logo direciona Lin para um assento vazio no fundo da sala. Ele caminha em direção ao assento quando vê um cara ruivo chamado Lee Jae-eun. Esse cara tá com ciúmes porque Lin tá roubando os holofotes com sua aparência. O grandalhão sentado atrás de Lee dá um sinal sutil. Lee rapidamente percebe o que seu amigo está tentando dizer e decide agir. Então ele coloca o pé para fora com o objetivo do protagonista tropeçar, mas seu plano não dá certo. Porque ele cronômetro errado e botou o pé muito antes de Lin chegar perto. Nosso garoto obviamente percebeu o que Lee queria fazer, então ele apenas dá um olhar mortal ao aluno por sua tentativa patética. A cena muda para algo que aconteceu antes de Lin voltar para o seu país de origem. Um cara loiro o aconselha a evitar brigas quando retornar à Coreia. O protagonista solta um suspiro e responde que já está ciente disso. O amigo fica feliz. Lin então explica que não entraria em nenhuma situação de combate sem ter informações suficientes sobre quem eram seus oponentes. Parece que a resposta do prota não é exatamente o que o tenente esperava ouvir, mas nosso garoto continua falando que tomar uma decisão precipitada pode custar sua vida e define isso como um erro de novato. Essa resposta era algo que o tenente definitivamente não queria ouvir, mas Lin não sabia a hora de parar e continuou a lembrar o veterano que ele participou de muitos campos de batalha nos últimos 10 anos. De repente o tenente o manda calar a boca. O homem se acalma e esclarece que ele não quer que nosso menino se envolva em brigas porque tem pena de seus oponentes. Ele só não queria ver coreanos espancados. Nesse momento a cena volta para a sala de aula. O conselho do tenente permaneceu na mente de Lin e ele preferiu evitar brigas. A professora o percebe parado ali e pergunta se está tudo bem. Ele dá um sorriso agradável e passa por Lee sem dar nenhuma atenção. Lee vê isso e pensa que o protagonista é apenas um covarde que não respondeu porque estava com medo. Nosso garoto finalmente chega ao seu lugar e a professora diz a um dos alunos para ajudá-lo a se preparar para a primeira aula. Um pouco mais tarde vemos Lin sentado ao lado do novo aluno. Ele rapidamente se apresenta como Park e o protagonista retribui o gesto se apresentando como Lin Yu. Park nervosamente olha por cima do ombro para se certificar de que ninguém está olhando e se inclina para sussurrar. Ele diz que viu o que Lee estava tentando fazer e explica que esse aluno é um encrenqueiro, mas também acrescenta que há outro valentão a ser observado. O nome dele é Yuki. Então Park pede que ele tenha cuidado com esses dois. O protagonista dá uma olhada mais de perto em ambos os encrenqueiros. Park o lembra que a próxima aula é matemática e ele agradece. Seu novo amigo fica aliviado ao ver que Lin não é um valentão e diz para ele se sentir à vontade para perguntar qualquer coisa.
E ele fará o possível para ajudar. Nesse momento o professor de matemática chega e instrui todos a abrir seus livros didáticos. Depois ele começa a resolver problemas de matemática no quadro. Alguns alunos estão ocupados fazendo anotações, enquanto outros parecem totalmente entediados. O protagonista observa a cena percebendo que Park está prestando atenção, enquanto alguns alunos estão cochilando ou brincando em seus telefones. Ele também olha pela janela e vê um grupo de alunos brincando no parquinho. Nesse momento a mente de Lin volta aos seus dias como mercenário. Ele se lembra da forte chuva e do caos de sua vida passada. O rugido constante de armas e explosões parece ter deixado uma marca permanente em sua mente, mas no momento presente quando ele fecha os olhos não há barulho desagradável. Tudo parece inesperadamente pacífico e sereno. À medida que o anoitecer se aproxima, os alunos começam a ir para casa. Entre eles está Daeun, que vê seu irmão parado por perto. Ela fica momentaneamente assustada e pergunta se ele está esperando por ela. O protagonista responde que sim, a queria levá-la para casa, mas diz que se ela tiver outros planos pode ir por conta própria. Daeun rapidamente olha em volta e insiste que ela não tem outros planos. Lin afirma que se ela não tiver nada urgente eles voltarão para casa juntos. A garota concorda. Mais tarde os irmãos caminham lado a lado, ambos claramente se sentindo estranhos. Lin tenta quebrar o gelo e pergunta se ela também está se sentindo estranha. Daeun fica surpresa ao ouvir isso e rapidamente insiste que não tem nada estranho. Mas nosso garoto garante a ela que está tudo bem e ele também se sente muito estranho. Essa observação deixa Daeun um pouco relaxada. O protagonista então revela que tinha apenas 9 anos na época do acidente e ele não se lembra muito sobre sua família restante, incluindo sua irmã. Ele ressalta que deve ser muito estranho para ela também, já que Daeun tinha apenas 7 anos e provavelmente também não se lembra de muita coisa. A garota fica em silêncio porque isso é de fato verdade. De repente ela ouve algumas vozes familiares ao virar a esquina e seus pés param. Nesse momento Daeun vê uma das garotas que a intimidou na aula. Essa é a amiga daquela garota loira que deu um tapa em Daeun. A garota imediatamente percebe a irmã do prota. Daeun não sabe como lidar com a situação. Um dos caras sentados com a garota pergunta quem é essa. A garota revela que essa é a menina que Eiji não gosta. Nesse momento ela pergunta a Daeun se esse é o seu namorado. Ela acrescenta alguns comentários dizendo que não sabia que uma garota assim poderia namorar também. Daeun tenta dizer freneticamente que Lin é apenas seu irmão. Isso é uma surpresa para a garota que não sabia que Daeun tinha um irmão. Depois de ouvir os comentários rudes, o protagonista pergunta a Orla se essa garota é amiga dela. Daeun timidamente concorda e admite que elas são da mesma sala, mas a garota arrogante começa a xingá-la enquanto pergunta desde quando elas se tornaram amigas. Ela continua seu discurso e o protagonista então dá um olhar frio, que é o suficiente para congelar o próprio inferno. O cara sentado ao lado da garota não aprecia o olhar afiado de Lin e avisa para ele tomar cuidado se não quiser apanhar. Nosso garoto continua a olhar, o que só irrita mais o gordo. A garota começa a incentivá-lo e o provoca a brigar com Lin. Eventualmente a paciência do cara se esgota e ele caminha até o nosso menino. O protagonista rapidamente empurra a irmã para trás e fica cara a cara com o homem. O gordo exige saber se ele está tentando agir como um herói na frente de sua irmã. Lin percebe como o gordo está indefeso tão perto que todos os seus pontos vitais estão abertos para o ataque. O que é ainda mais divertido é que o gordo não está carregando nenhuma arma. Lin não pode deixar de sentir que esse cara está sendo precipitado. Mas então as palavras do tenente coam em sua mente mais uma vez e o lembra de não brigar com ninguém. O protagonista solta um suspiro e decide se afastar silenciosamente, mas o cara não vai deixá-lo ir tão facilmente e o agarra pelo colarinho pronto para dar um tapa forte em seu rosto. De repente Daeun antes corre para intervir e diz ao valentão que o irmão morou no exterior durante a maior parte de sua vida, então não está acostumado com a maneira como as coisas funcionam na Coreia. Enquanto isso a garota valentão ri ao vê-la implorando. O gordo se irrita e diz que não se importa se Lin estava morando no exterior ou não. O protagonista fica irritado ao ver sua irmã tão aterrorizada e tremendo de medo. Alimentado pela raiva ele agarra o pulso do gordo e puxa. O cara se contorce de dor mesmo que Lin não tenha feito nada particularmente agressivo. Nosso garoto joga sua bolsa no chão e tira o casaco da escola. Ele calmamente cobre o rosto dela com o casaco e garante que não vai demorar mais de 1 minuto. De repente o gordo ataca por trás, ele gira sem esforço e dá um tapa sólido no bandido. Um único tapa faz o gordo cambalear derramando líquido vermelho pela boca e cair no chão como um saco de batatas. Garota arrogante e o outro capanga sentem um arrepio percorrer suas espinhas.
Enquanto isso, nosso prota solta um suspiro de decepção sabendo que quebrou sua promessa com Major Kang. O outro capanga está tão apavorado que começou a reconsiderar qualquer movimento contra nosso menino. A próxima cena nos leva a um campo onde soldados militares estão treinando incansavelmente. Entre eles está o Tenente Kang, supervisionando os exercícios rigorosos. Um colega se aproxima por trás e lembra Kang que hoje é o primeiro dia de Lin na escola. O cara fica preocupado apesar de tê-lo ensinado 6 meses de lições sobre como levar uma vida normal. Ele teme que Lin possa ter dificuldades para se adaptar à sua vida escolar normal depois de tantos anos como mercenário, mas ainda assim, Kang sente um sentimento de orgulho e está confiante de que as lições que transmitiu o ajudarão a prosperar em sua nova vida. Parece que os ensinamentos do Major não funcionaram porque nesse momento o protagonista está fazendo esses valentões parecerem lixo. Os outros agressores assistem em choque enquanto o gordo está inconsciente com os olhos revirados para trás. A garota e seu ajudante estão tremendo de medo. De repente Lin caminha em direção a eles e em um piscar de olhos acerta um soco devastador bem no estômago do outro bandido. A garota arrogante olha com descrença e o protagonista volta sua atenção para ela. Seu olhar mortal a faz tremer de medo. Dá um tiro casaco do rosto com as mãos tremendo e vê os dois bandidos. Lin percebe que sua irmã está vendo e se afasta da garota depois de dar um último olhar intimidador. Ele se vira para a irmã e pede desculpas por cobrir o rosto dela tão abruptamente. O pedido de desculpas só a faz se sentir mais estranha. Então Lin tenta aliviar o clima sugerindo que eles peguem alguns lanches em sua loja favorita. Daí gagueja que está tudo bem e eles não precisam. Então nosso garoto decide que eles devem apenas ir para casa. A garota arrogante fica apavorada relembrando o que aconteceu. Ela está completamente impressionada com a forma que esse cara que era aterrorizante com apenas um olhar, mas agora está agindo como um irmão doce e atencioso. Nesse momento Daeun dá a ela um último aceno amigável antes de saírem, deixando a garota parada com o rosto congelado de terror. Enquanto caminham para casa, Daeun pergunta se foi ele quem nocauteou esses dois caras. O protagonista confirma. Isso só a deixa curiosa sobre seu irmão porque ele não parece ser do tipo que briga. Ela então explica que na Coreia olhar para as pessoas como ele fez pode ser considerado rude e pode levar a situações desconfortáveis. Daeun acrescentou que encontrar o olhar de alguém pode ser arriscado dependendo de quem você está olhando. O protagonista respondeu que é semelhante ao local de onde ele vem. A irmã então pergunta por que ele olhou daquele jeito para os encrenqueiros. Lin simplesmente responde que percebeu que ela estava com medo e queria proteger sua irmã. Daeun se assusta com essa resposta inesperada e simplesmente abaixa a cabeça. O silêncio cai entre eles. Parece que um dia Daeun precisará se acostumar a ter um irmão carinhoso por perto para cuidar dela. Minutos depois os dois já estão de volta ao apartamento. O vovô freneticamente diz a Lin para relaxar e saborear algumas frutas, mas nosso menino insiste em cuidar da louça sozinho. O avô não tem certeza de como lidar com isso. Então ele finalmente deixa o neto assumir a louça. Depois o avô pergunta se o jantar foi bom. Ele admite que não é exatamente um Masterchef. O protagonista diz ao avô para não se preocupar porque a comida tem sido ótima e ele adorou cada refeição. O velho parece visivelmente aliviado ao ouvir isso. Você pode até ver o brilho de satisfação em seu rosto. O vovô então se vira para Daeun perguntando se ela também gostou da comida. Ela acena com a cabeça e concorda. Em seguida ele muda de assunto e pergunta a Lin sobre seu primeiro dia de aula. Ele está curioso para saber se algo interessante aconteceu. O protagonista hesita por um momento parecendo um pouco ansioso. Daeun também se sente um pouco desconfortável. Mas depois de um momento de pausa, o protagonista admite que foi um bom dia. O rosto do vovô se ilumina ao ouvir isso, claramente aliviado e feliz. Depois de algum tempo todos vão para a cama. Durante a noite encontramos Lin ainda acordado. Sua mente volta para quando seu avô o viu pela primeira vez e ele quase pode sentir o quão grato seu velho estava por tê-lo por perto. O coração frio do protagonista começou lentamente a esquentar. Ao dormir, seus pensamentos se voltam para o momento em que ele ficou preso naquele avião. Antes de cair, os passageiros estavam em pânico e as máscaras de oxigênio de emergência haviam saído dos compartimentos. Todos rapidamente se esforçaram para colocar suas máscaras, mas os pais de Lin se concentraram em garantir que seu filho pudesse respirar com segurança. Foi um dia aterrorizante e o protagonista acorda assim que o avião começou a cair. Nosso garoto pula da cama em choque e respirando pesadamente diz que foi só um pesadelo. Ele olha para o relógio e vê que já é de manhã. De repente Lin ouve barulhos vindos da sala de estar e se levanta para ver o que é. Ele encontra sua irmã preparando o café da manhã do dia.
Ele olha em volta e pergunta para onde o vovô foi. Ela diz que o vovô saiu para trabalhar ao amanhecer. Dae-um conta que ele tirou uma folga para estar em casa quando o protagonista chegou, mas agora suas férias acabaram e ele está de volta ao trabalho. Dae-um também veste o uniforme da escola e avisa que vai na frente porque tem que terminar uma coisa, então manda ele tomar o café da manhã que está colocado na mesa. Depois disso ela sai e o protagonista olha para a comida deixada para ele. De volta à escola vemos a mesma garota arrogante e a garota loira. Eijin descobriu que o aluno transferido de ontem é irmão de Dae-um. A garota arrogante confirma isso e sua mente volta ao encontro anterior com Lin. Ela se sente devastada lembrando como ele nocauteou dois de seus amigos com apenas um soco. Eijin tenta perguntar por que a garota está com tanto medo, mas a garota permanece congelada de medo, incapaz de falar. Eijin continua a pressioná-lo sobre o que aconteceu. Finalmente a garota arrogante engole seu medo e diz que eles deveriam parar de escolher Dae-um de agora em diante. O olhar que Lin deu a ela ainda está gravado em sua mente e ela não consegue se livrar disso. Apesar de seu medo, ela tenta se tranquilizar de que tudo ficará bem porque Eijin e seu irmão são basicamente os melhores valentões, e todos na escola se curvam a eles. Depois de um tempo vemos Dae-um novamente. Como de costume, ela leva um tapa brutal na cabeça. Quando se vira, ela vê Eijin mais uma vez tentando intimidá-la. Dae-um rapidamente pergunta o que as duas querem agora. Eijin diz para ir com ela por um segundo. A garota pergunta para onde elas estão indo e a loira, claramente irritada, responde para não ficar muito arrogante e seguir suas ordens se ela não quiser ser espancada. Eijin acrescenta que ter um irmão não vai mudar nada. A cena muda para Dae-um sendo espancada pela loira. Depois de alguns chutes, Eijin diz para ela manter a cabeça baixa. Dae-um, tentando recuperar o fôlego, pergunta por que ela está sendo espancada. A loira diz a Dae-um que seu irmão não precisa agir como um cara durão. Então avisa para explicar ao irmão para parar de ficar tão cheio de si mesmo. Eijin acrescenta que eles não serão mais responsáveis pelo irmão de Dae-um porque ele está no inferno agora. A garota pergunta se isso significa que eles estão mirando em seu irmão de agora em diante. Eijin rapidamente confirma e conta que os dois valentões que Lin derrubou eram amigos de seu irmão. Isso significa que eles não vão se safar facilmente. É como cutucar um leão e esperar não ser atacado. O rosto de Dae-um fica absolutamente pálido ao ouvir isso, mas então ela grita exigindo saber o que eles estão planejando fazer com seu irmão. Mas tudo o que ela recebe em resposta é um tapa na cara. O tapa deixa um hematoma em sua bochecha, mas a dor física não é nada comparada à dor que ela sente sabendo que seu irmão está com sérios problemas. Nesse momento a garota sai correndo deixando as duas para trás. A cena muda para a segunda classe do terceiro ano. A atmosfera está muito tensa, até mesmo os dois valentões da classe estão incomumente silenciosos. Todo mundo está nervoso porque o maior valentão da escola está entrando na sala de aula com sua comitiva. E parece que o drama com nosso protagonista está prestes a começar em grande estilo, mas ele fica apenas sentado lá fria como um pepino. Os dois valentões que foram derrubados ontem também estão passeando com o chefe, esse cara de cabelo vermelho é o maior valentão de todos e é irmão da loira. De repente Dae-um entra na sala como um tornado. Seu rosto está machucado e seu uniforme está manchado de sujeira. Os olhos de Lin se arregalam de choque quando ele vê o rosto maltratado e o uniforme imundo de sua irmã. O chefe valentão começa com algumas brincadeiras provocando a irmã de Lin, que está muito preocupada. Ele aponta que própria irmã também só sabe choramingar e pedir para ele fazer as coisas por ela. Eijin também entra em cena e lembra ao irmão que ela só sentirá pena quando o protagonista realmente receber o dele. Enquanto isso, nosso garoto fica visivelmente petrificado ao ver sua irmã tão machucada. Nesse momento a cena volta um pouco para o passado. Quando os alunos estavam começando a se reunir na sala de aula no início da manhã, de repente Park leva golpes na cabeça de dois indivíduos barulhentos que estão usando seu rosto para praticar tiro ao alvo. Lee está se sentindo muito arrogante sobre seu tiro direto na cabeça e se gaba para seu amigo sobre isso, e o que exige que o estudante próximo entregue sua borracha e rapidamente balança a mão com toda a força. Ele acerta a cabeça de Park e começa uma dança feliz depois de acertar o alvo. Lee tenta minimizá-lo dizendo que foi apenas sorte, então ele decide que também vai acertar e joga a borracha no pobre Park, mas surpreendentemente o protagonista intervém quando entra na frente do seu amigo e a borracha atinge sua bolsa. Os dois agressores ficam irritados com a interrupção repentina e a borracha cai no chão. Lin então se senta ao lado do jovem aterrorizado. Lee reclama que o novato está tirando sua paciência, enquanto isso nosso menino simplesmente coloca sua bolsa na mesa e pergunta a Park se ele está bem.
O pobre coitado murmura que está bem, mas podemos dizer por sua palidez que ele não tá nada bem. Ele simplesmente se inclina em direção ao nosso menino para evitar qualquer contato visual com esses agressores e pergunta ao nosso menino se pode mostrar a escola depois da aula. O protagonista revela que ele tem que voltar para casa com sua irmã, então não pode ir. Park se anima com isso e pergunta se sua irmã foi transferida para cá com ele. Lin balança a cabeça, dizendo que ela já estava estudando aqui antes dele chegar. Park pergunta o nome dela e nosso garoto responde que é Dayun. O cara fica surpreso ao ouvir isso e Lin percebe sua reação repentina. Então ele pergunta a seu amigo se ele a conhece. No início Park se sente relutante em dizer qualquer coisa, mas admite que Dayun não está se divertindo muito na escola. Ele explica que ela era bastante popular no ensino médio por ser inteligente e bonita, o que atraiu muita atenção dos caras. Então uma garota loira chamada Ejin gostava de um desses caras e ficou com ciúmes quando ele revelou que gostava de Dayun. A garota ficou com raiva dessa tensão e começou a intimidá-la. O protagonista pergunta se ninguém os impediu. Park revela que Ejin tem um irmão chamado Kim Ki-zou, que é um dos piores encrenqueiros da escola. Park acrescenta que tudo se tornou pior quando Dayun caiu na mesma sala que Ejin. É horrível a ponto de todos os alunos ficarem surpresos por ela ainda ter coragem de vir para a escola. Lin percebe que Ejin começou a intimidar sua irmã só porque alguém que ela gostava não queria ela. Essa é a única razão pela qual Dayun está sendo alvo. Mas Park revela que isso é apenas uma desculpa porque Ejin simplesmente queria um motivo para intimidar alguém. Depois dessas palavras o protagonista lembrou do que aconteceu há alguns dias atrás, quando seu avô disse que esperava que ele tivesse mais facilidade em se ajustar à sua nova escola depois de morar no exterior por tanto tempo. O avô então se vira para a neta e pergunta se ela também está indo bem na escola. Naquele dia Dayun garantiu ao avô que ela estava bem. A garota nunca mostrou um único indício do que ela enfrentava na escola diariamente. Seu avô a elogia dizendo que Dayun é sempre uma aluna brilhante e até mesmo seus professores falam muito bem dela. Já no momento presente o protagonista percebe que sua irmã estava apenas sendo corajosa e escondendo suas lutas para evitar que seu avô se preocupasse. De repente um dos valentões barulhentos chuta a porta aberta e toda a gangue de valentões da escola entra na sala de aula. Yuki rapidamente se pergunta o que eles estão fazendo em sua classe. Kim logo fala que está lá para lidar com alguns negócios. Yuki admite que até ele tem medo de Kim. Nesse momento um dos lacaios mostram a Kim quem espancou eles ontem. Kim começa a gritar com seus lacaios furioso por eles terem sido chutados por um magricelo. Então ele dispensa seus lacaios e provocativamente aponta o dedo para o protagonista dizendo a ele para vir. Lin se levanta imediatamente enquanto Lee e Yuki pareciam totalmente confusos sobre o que ele fez para arrumar esse problema. Os caras têm certeza de que ele está praticamente ferrado agora, mas nosso garoto se mantém firme e desafiadoramente pergunta se ele é Kim. O cara zomba e acha fascinante que nosso menino já tenha descoberto sobre ele. Então Kim se vira para seu lacaio dizendo a ele para não ficar parado e trazer esse cara até eles. Parece que o lacaio está assustado, mas mesmo assim ele avança em direção a Lin. É nesse momento que Dayun entra na sala toda machucada. A garota começa a se desculpar com o irmão por colocá-lo em apuros. Ejin zomba depois de ver aquelas lágrimas e a chama de rainha do drama. O protagonista logo diz à irmã que ela não tem nada para se desculpar. Antes que ela possa dizer outra palavra ele perde o controle e dá um tapa no rosto do cara à sua frente. O tapa é com tanta força que o lacaio bate no chão. Os outros valentões que já sabem o quão forte Lin pode bater começam a tremer. Ele se vira para sua irmã e diz que esses valentões são os que deveriam se desculpar. O gordo ataca LJ Jin com o punho cerrado, mas nosso garoto empurra sua mão sem esforço e quando vê a garganta exposta dá um tapa brutal como um ninja, deixando o valentão cuspindo e tossindo antes de cair no chão. Outro lacaio tremendo de medo tenta acertar o protagonista, mas ele responde com um golpe esmagador em suas costelas e com reflexos rápidos como um raio faz o lacaio cair no chão. Enquanto isso a confiança de Kim finalmente começou a desaparecer quando ele vê nosso garoto derrubando seus valentões sem esforço como se eles não fossem nada. Os lacaios locais desta classe estão com os olhos arregalados e inexpressivos. Até mesmo Ejin e sua amiga estão enlouquecendo, perdendo completamente a compostura. Depois de derrubar os dois últimos valentões o protagonista se vira para Kim. Ele deixa claro que sua irmã tem sofrido por causa desses bandidos e ele não está disposto a tolerar isso. Kim finalmente decide falar e zomba ao admitir que Lin não é uma tarefa fácil. Com um sorriso malicioso ele balança a perna com a velocidade da luz em direção à cabeça do protagonista, mas nosso garoto bloqueia o chute sem esforço.
deixando Kim absolutamente atordoado porque ele não esperava que nosso garoto reagisse tão rápido. Então ele rapidamente balança a outra perna, que também é bloqueada pelo protagonista com bastante facilidade. Lin o puxa para mais perto e dá um soco brutal em seu rosto. Kim cai no chão como uma boneca de pano. Seu nariz e boca estão feridos e ele olha horrorizado para Lin. Nosso garoto sem hesitar balança a perna e atinge o cara no rosto com um chute poderoso. As pessoas veem o cara que antes era arrogante e cheio de si finalmente cair no chão, derrotado e humilhado. Toda a classe fica em silêncio com os olhos arregalados em choque enquanto assistiam Lin derrubar um dos maiores valentões de uma só vez. Os dois valentões beta também estão de queixo caído, incapazes de acreditar que nosso garoto acabou de derrubar alguém como Kim tão facilmente. As meninas estão igualmente horrorizadas. Eijin nem consegue acreditar em seus olhos. Nesse momento o protagonista começa a caminhar em direção a ela. A garota está se sentindo apavorada porque não quer levar um tapa e enfrentar o mesmo tratamento brutal. De repente Daeun corre para impedir seu irmão e implora para que ele não faça mais nada. Lin lembra a ela que Eijin a intimida há muito tempo e ele também sabe que ela foi alvo deles. Daeun fica chocada quando percebe que seu irmão descobriu a verdade. A garota percebe que na verdade ele estava lutando por ela. Então ela rapidamente força um sorriso dizendo ao irmão que está bem e ele deveria parar. O protagonista hesita no início, mas acaba concordando e decide acompanhá-la até a aula. Quando eles saíram, os alunos na sala começam a fofoca. Todos são incapazes de acreditar que o chefe e seus lacaios foram derrubados por um único menino. Até mesmo os valentões beta admitem que estão sentindo uma onda de alívio por não terem tentado enfrentá-lo antes. À medida que a conversa continua, a garota loira treme em uma mistura de medo e humilhação, incapaz de processar a derrota. Enquanto isso, o protagonista e sua irmã caminham juntos em direção à sala dela. Ela expressa seu choque com o quão bom seu irmão é em lutar, mas então a garota logo começa a se desculpar novamente. Lin pergunta pelo que ela está se desculpando e Daeun explica que foi culpa dela que ele foi arrastado para essa bagunça. Ela se sente responsável pelas lutas que ele teve que suportar ontem e hoje. O protagonista dá um sorriso tranquilizador dizendo que ela não precisa se desculpar por nada porque é para isso que servem as famílias, para proteger umas às outras. Ele então começa a explicar que onde ele morava todos só cuidavam de si mesmos. Eles não se importavam com o que acontecia com os outros desde que não fossem eles que sofressem, mas mesmo essas pessoas agiam de maneira diferente quando suas próprias famílias estavam envolvidas. A cena seguinte mostra um campo de batalha caótico com fumaça e explosões rasgando a área. Tiros e bombardeios ecoam de ambos os lados. No meio da loucura vemos o protagonista. Entre o caos ele avista um dos soldados adversários tentando desesperadamente salvar sua filhinha, a protegendo de um homem que estava segurando a arma bem acima de seus rostos. Mesmo no meio da violência, a visão daquele soldado arriscando tudo por seu filho deixou uma profunda impressão no protagonista. Isso fez questionar o que a família realmente significava e por que era tão importante. De volta ao momento atual, a irmã pergunta por que Lin ainda está se esforçando para ajuda se ele mesmo disse que mal se lembrava dela e do avô. O protagonista admite que é verdade e ele realmente não se lembra dela, mas insiste que isso não muda o fato de que ela é sua família. A garota apenas fica em silêncio. Nesse momento ela diz que essa é sua sala e acrescenta que ele deveria voltar para a aula. Então a garota acena um último adeus e desaparece, deixando o protagonista com um leve sorriso no rosto. Nosso garoto volta para a sala e ainda é o tema quente da conversa. Ele está se sentindo um pouco estranho com toda a atenção que está recebendo. Os valentões beta fazem um sinal de positivo perguntando alegremente que tipo de lições ele aprendeu no exterior. Por que ele derrubou aqueles nobres como se fossem as sobras de ontem? Eles continuam enchendo Lin de elogios, mas ele apenas afunda em seu assento parecendo um pouco sobrecarregado. Até mesmo seu amigo Park diz que ele era realmente incrível. Isso traz um sorriso sutil ao rosto de Lin. A cena muda para os capangas derrotados. Kim ainda está furioso resmungando que existe algo diferente em nosso garoto porque ele não luta como um bandido médio de terceira categoria. Sua irmã tenta ânimo-lo dizendo para parar de ficar de mau humor e aponta que sua perda é apenas um acaso. Lin só os pegou desprevenidos, então ela sugere que eles tentem pegá-lo mais tarde. Mas os valentões ficam em silêncio porque aprenderam da maneira mais difícil que nosso garoto é alguém que não deve ser mexido. Mas Eijin ainda fala que Lin é apenas um cara e eles não deveriam deixar um cara vencer assim. Seu irmão finalmente a cala, dizendo que se ela está ansiosa por uma briga ela pode enfrentar o garoto se achar que é tão fácil.
Eugene, claro, não gosta do jeito que seu irmão está falando com ela e responde que ele não deveria descontar sua frustração nela só porque perdeu. Kim está absolutamente furioso e fica claro que as palavras o atingiram com força. Eugene olha para ele uma última vez, com os olhos enchendo de lágrimas pela frustração de ver seu irmão agir assim em silêncio. Então ela se vira e bate a porta atrás dela. A garota pensa que é incrivelmente frustrante para ela que todos aqueles valentões não pudessem lidar com apenas um cara. Nesse momento, Eugene entra na sala de aula e imediatamente pergunta a Dayun se ela está se sentindo muito sortuda por ter um irmão agora. Ela lembra de como agora Dayun pode ir para a escola sem se preocupar com o mundo e pode simplesmente correr para o irmão quando se meter em problemas. Dayun escuta isso e não diz uma palavra em resposta, o que só deixa Eugene mais irritada, e ela acha que a garota está agindo assim só porque tem seu irmão por perto. Então Eugene rende os dentes de frustração e deixa claro que não vai deixá-la fazer o que quiser só porque tem um irmão. Horas depois finalmente chega o fim da aula. Os alunos começam a ir para casa e entre a multidão está Dayun, parecendo muito abatida. Ela está perdida em seus pensamentos, lembrando de como seu irmão a defendeu e lutou contra aqueles bandidos. Ela se lembra dele dizendo que eles são uma família e se pergunta se isso significa que ela pode finalmente ir para a escola sem se preocupar. Nesse momento sua mente volta aos seus dias miseráveis, onde ela era constantemente mandada e obedecia a todos os comandos como um cão fiel. Dayun sempre apanhava quando tentava se impor. De repente seu irmão aparece atrás dela e pergunta se algo a está incomodando. Dayun se assusta com essa chamada repentina. Mas nosso menino diz que ele já ligou para ela algumas vezes e ela não respondeu. A irmã rapidamente pede desculpas explicando que não ouviu e depois pergunta se ele estava esperando por ela novamente. O garoto acena com a cabeça dizendo que sim porque ainda não sabe o caminho de volta para casa. Então eles começam a caminhar juntos conversando sobre como deveriam pegar alguns mantimentos no caminho, afinal o vovô sempre fica com muita fome quando chega tarde em casa. Os dois caminham e são observados por Eugene. Ela diz que está esperando o momento perfeito para fazer Dayun esquecer como sorrir. Algum tempo depois vemos nossa dupla fazendo compras. A garota parece estar tendo dificuldade em escolher o que comprar. Enquanto isso, as pessoas ao redor da loja estão olhando para nossa dupla. Na verdade, as garotas não conseguem tirar os olhos do protagonista. Sua irmã não pode deixar de notar quanta atenção ele está chamando das mulheres. Ela sabia que ele era popular na escola, mas parece que ele se destaca mesmo fora disso. Por curiosidade, Dayun pergunta ao irmão se ele já teve uma namorada quando estava no exterior. A pergunta repentina o pega de surpresa e ele parece que nunca ouviu falar do termo namorada. A irmã esclarece dizendo que ela quer dizer uma garota com quem ele pode estar namorando. Ele simplesmente responde que não teve nenhuma, o que leva sua irmã a sugerir que ele deveria considerar ter uma namorada, especialmente porque ele está sempre atraindo garotas como um imã onde quer que vá. O menino fica em silêncio por um momento antes de dizer que sempre esteve ocupado demais para ter tempo para uma namorada. Dayun entende que depois do acidente ele ficou sozinho e teve que se adaptar a um novo país, então ela fica com pena. Nesse momento o protagonista vira a pergunta de volta para ela, perguntando se ela já teve um namorado. A pergunta a pega desprevenida e ela rapidamente responde que também não teve. Lin pergunta por que não e ela apenas diz que também está ocupada. Um pouco mais tarde eles finalmente chegam em casa. O protagonista ganhar um celular novo do seu avô. Dayun fica animada dizendo que é o modelo mais recente. Lin começa a mexer no celular e a avó revela que já salvou o número de Dayun e o seu próprio. A garota fica surpresa ao descobrir que o vovô salvou os números do telefone porque ele sempre pedia para ela fazer isso. Vovô rapidamente esclarece dizendo que recebeu ajuda do vendedor. Ele acrescenta com um sorriso que ouviu como o público mais jovem adora desembalar coisas novas, então ele esperava que nosso garoto não se importasse que ele abrisse a caixa para salvar seus números. Em resposta, o protagonista rapidamente diz que está totalmente bem com isso. O avô então pede desculpas a Dayun dizendo que a loja só tinha um desses telefones, por isso ele não conseguiu um para ela também. Ela o tranquiliza que está tudo bem. Mais tarde naquela noite o protagonista ainda está mexendo no seu novo telefone. A cena corta para o Major Kang que está ocupado trabalhando em seu computador quando seu telefone toca. Ele o pega e vê uma mensagem de Lin. Nosso garoto avisa seu superior que ele tem um novo telefone e este é o seu novo número de agora em diante. O veterano fica um pouco surpreso com a notícia. E até mesmo o cara atrás dele pergunta se o Major Kang já não deu um telefone a Lin. Kang confirma que sim e fica vermelho de raiva apontando que ele havia lhe dado o celular mais caro que eles tinham.
Então ele está meio furioso porque o protagonista já trocou de telefone. A manhã seguinte chega e Lin sai do chuveiro. Ele logo percebe sua irmã correndo em seu uniforme e pergunta por que ela está saindo tão cedo. A garota diz que está realmente atrasada e sai correndo sem perder tempo. Ela também o lembra que o café já está preparado. Então tudo o que ele precisa fazer é colocar a louça na pia. Depois disso a garota corre pela rua e fica aliviada ao ver a hora. Ela se atrasou porque queria fazer uma sopa deliciosa para o vovô e vê-lo sorrir depois de comê-la fez tudo valer a pena. Ela está feliz em fazer algo de bom para ele. Seu momento de felicidade é abruptamente interrompido quando ela recebe um chute nas costelas e cai no chão. De pé sobre ela estão três meninas, todas vestidas com capuzes e máscaras para esconder suas identidades. A da frente diz a Dayun para observar para onde ela está correndo e a acusa de quase quebrar o tornozelo. É claro que essas garotas estão apenas procurando problemas e dando desculpas para brigar. Nesse momento elas exigem que Dayun se desculpe por seu suposto erro. A pobre garota rapidamente acena com a cabeça e diz que sente muito, mas a líder não está satisfeita e começa a bater em Dayun dizendo que ela se desculpou como um cachorro mentiroso. Logo uma das garotas com o rabo de cavalo sugere que todas se dirijam a um local de karaokê para desabafar. Outra garota concorda rapidamente dizendo que eles definitivamente precisam relaxar e se divertir. Então a garota de rabo de cavalo se agacha e convida Dayun para se juntar a elas em sua sessão de karaokê. Naquele momento Dayun reconhece instantaneamente que essa é Ejin. A cena muda para um karaokê sujo. O gerente ao avistar essas garotas de aparência sombria não pode deixar de se sentir desconfortável. Um pouco depois vemos o gerente novamente andando em direção à sala onde aquelas garotas entraram. Ele murmura para si mesmo sobre como as crianças barulhentas ficaram hoje em dia e se pergunta que tipo de bagunça essas senhoras podem ter deixado para trás. Afinal, desde que elas entraram tudo que ele ouviu foram gritos altos. O gerente gira a alavanca e abre a porta. Então ele encontra Dayun jogada no chão claramente espancado. Ela ainda está consciente e começa a se levantar. O gerente fica totalmente confuso ao ver essa visão inesperada e decide chamar uma ambulância, mas Dayun recusa e sai tropeçando pela porta. Enquanto isso, de volta à sala de aula, a professora percebe que Dayun não está lá. Os alunos confirmam que ela não veio hoje e ficam confusos porque ela não faltaria à escola sem avisar ninguém. Ao fundo, Ejin está sorrindo claramente satisfeita consigo mesma. A garota arrogante se vira para a amiga e pergunta se ela acha que Dayun ficará bem. Em resposta, Ejin simplesmente diz à amiga para não entrar em pânico e acrescenta que a falta da garota não tem nada a ver com eles. Um pouco mais tarde o sino da escola toca, sinalizando o fim do dia. Como de costume, o protagonista espera do lado de fora por sua irmã, mas não consegue localizá-la na multidão de alunos. A multidão começa a diminuir e logo quase não há ninguém por perto. Mas sua irmã ainda não está em lugar nenhum. Ele espera um pouco e tenta ligar para ela imaginando que a irmã já poderia ter ido para casa, e a garota realmente está em casa. Dayun ouve seu telefone tocando sem parar e decide não atender. Minutos depois, Lin eventualmente volta para casa. Seus olhos imediatamente avistam os tênis que ela usa na porta. Ele tira a bolsa por cima do ombro e vai até a porta do quarto da garota, dando uma batida suave e perguntando se ela está lá dentro. A menina responde rapidamente e o irmão sente uma onda de alívio ao saber que ela está realmente lá. Dayun pergunta se ele a esperou do lado de fora da escola hoje também. Lin confirma e diz que até tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Garota pede desculpas dizendo que ela deve ter dormido. O protagonista percebe o tom estranho em sua voz e pergunta se ele pode entrar. A garota rapidamente inventa uma desculpa dizendo que não está se sentindo bem. Lin fica preocupado e pergunta se é algo sério. Ela o tranquiliza dizendo que é apenas uma leve febre e que ela ficará bem depois de descansar um pouco. Ao ouvir isso, nosso garoto decide ir comprar alguns remédios, mas ele de repente para na porta e percebe que manchas vermelhas no tênis dela. Não demora muito para ele perceber que algo sério deve ter acontecido. Depois de juntar as peças, o protagonista pega o kit de primeiros socorros e vai para o quarto dela para cuidar de seus ferimentos. A garota estremece quando ele aplica bandagens em seu rosto machucado. Ela diz que caiu da escada enquanto tentava se esquivar de uma bicicleta, mas Lin aponta que seus ferimentos parecem bastante graves para um simples acidente e pergunta se ela não quer consultar um médico. Ela hesita por um momento e insiste que está totalmente bem. A cena corta para o passado de Dayun, onde nos encontramos no escritório do diretor. Dayun está contando o princípio de que ela foi espancada por Ejin, mas a garota nega categoricamente as acusações.
A polícia também está envolvida no caso e Daeun insiste que Eijin foi quem a espancou. Ela explica que Eijin estava usando uma máscara e um boné, mas ela reconheceu sua voz e tem certeza de que era ela. A garota pergunta como Daeun pode acusá-la quando nem a viu. As principais perguntas são se ela viu o rosto da pessoa que a agrediu. Daeun responde mais uma vez que o rosto do agressor estava coberto, mas ela tem certeza de que era Eijin. Neste momento a mãe de Eijin acusa Daeun de chamar a polícia e tratar sua filha como uma criminosa por causa de uma acusação ridícula. O diretor tenta acalmar a mãe furiosa, mas ela se recusa a ouvir e deixa claro que não vai se acalmar. A confiança de Daeun desmoronou quando ela percebe que ninguém parece acreditar nela, até os policiais estão céticos. A mãe exige que Daeun peça desculpas à filha imediatamente pela acusação, mas nossa garota se mantém firme e diz à mulher que foi de fato sua filha quem a agrediu. A mãe arrogante fica furiosa com isso e decide que vai levar o assunto aos pais de Daeun. Ela exige que nossa menina traga seus pais para a escola imediatamente. Isso só parte o coração de Daeun e lágrimas escorrem pelo seu rosto involuntariamente enquanto a agressora ri. A cena volta ao presente e a garota se sente presa na mesma situação que enfrentou no passado. Ela acredita que levantar a voz sem provas sólidas é inútil e está determinada a não preocupar seu avô, que sempre foi uma figura de apoio para ela. Lin percebe sua expressão tensa e coloca a mão na testa dela perguntando se está tudo bem. A garota responde que está bem. Lin diz que graças a Deus seus ossos não estão quebrados, mas os hematomas são bastante graves e vão doer por alguns dias. Ela acena com a cabeça e acha surpreendente que ele seja realmente muito bom fazendo curativos. De repente a garota lembra do avô e fica preocupada que ele possa ficar chateado com tudo isso, especialmente porque ele tem um coração fraco. Esta notícia é uma surpresa para Lin e a garota revela ainda que seu avô toma pílulas para regular a saúde dele. O protagonista promete a ela que vai garantir que seu avô não sinta o cheiro dessa situação. Em seguida diz à irmã para dormir um pouco, enquanto ele começa a se afastar. Ela o chama por trás com um sorriso agradável e agradece por toda a sua ajuda. Lin retribui com o mesmo sorriso caloroso, mas assim que sai do quarto seu sorriso desaparece. A garota se pergunta se fez a coisa certa ao não contar tudo a ele. Ela sente que não há nada que adolescentes como ela e seu irmão possam realmente fazer sobre a situação. No entanto, todos nós sabemos que Lin não é uma adolescente comum e eu não ficaria surpreso se ele já soubesse quem estava por trás de seus ferimentos. Mais tarde naquela noite vemos um cara se divertindo em um clube. Kim rende os dentes enquanto bebe com seus amigos. Eles estão todos se perguntando como um pirralho poderia conseguir bagunçar as coisas para todos. Kim lembra a todos que sua queda foi devido a subestimar Lin. Ele insiste que eles podem eliminá-lo facilmente se planejarem com antecedência. Outro capanga concorda acrescentando que eles não podem simplesmente deixá-lo escapar impune. Um terceiro acrescenta que Jin não terá chance contra todos eles. Apesar de seu entusiasmo, Kim sabe que derrubar o protagonista não será um passeio no parque. Ele ainda está fervendo com a derrota humilhante, mas não quer deixá-la passar. O cara abaixa o copo em frustração e relutantemente concorda com seus lacaios. Ele deixa claro que ir 1 a 1 não é o estilo deles, então eles podem pensar em um plano estratégico para derrubar nosso garoto com números. Os lacaios sorriem claramente entusiasmados com seu plano. De repente o telefone de Kim toca e o identificador de chamadas mostra que é a sua irmã. Ele atende e ela começa a perguntar por que ele está sentado no clube. Kim manda logo Eijin dizer o que ela quer ou ele vai desligar. A garota insiste que ele deve muito a ela e Kim pergunta confusamente do que ela está falando. Eijin então revela que agrediu Daeun hoje cedo. Ela diz que eles não podem deixar os irmãos escaparem impunes ou perderão sua autoridade em toda a escola. Seu irmão, sentindo um pouco de orgulho de sua irmã, diz que ela fez um bom trabalho. Ele revela que eles também estão planejando se vingar de Lin. Nesse momento alguém entra no clube. Os valentões se voltam para ver quem é e percebem que é o Prota. Kim fica absolutamente furioso ao ver Lin entrando em seu território, mas nosso garoto apenas caminha em direção à mesa com um comportamento calmo. Kim se sente um pouco aliviado por não precisar mais encontrá-lo para revidar, mas o protagonista também não está lá para uma conversa amigável. Sem perder tempo, ele agarra um dos lacaios pelo rosto e o bate com força contra a borda da mesa. Outro lacaio ataca ele, mas a mão de Lin se move tão rápido que seu único soco estilhaça todas as costelas do atacante. Kim rende os dentes vendo seus capangas partirem. O resto do grupo imediatamente ataca nosso garoto.
Mas ele chuta um deles sem esforço e em seguida agarra o próximo e o joga na mesa. Lin não para por aí e bate esse cara contra a parede como uma boneca de pano. Então ele ergue o punho e desfere um golpe devastador no rosto do gordo, um dos bandidos. Pega uma garrafa de vidro e balança para acertá-lo. Lin logo derruba a garrafa de sua mão e segue com uma pancada brutal em seu rosto. Outro valentão ataca por trás. O protagonista se abaixa e agarra sua mão enquanto a torce dolorosamente. Em seguida dá um tapa forte em seu rosto. Lin agarra outro lacaio pelo rosto e o atinge com seu joelho. Kim fica sem palavras, incapaz de processar o que está acontecendo. Enquanto isso, sua irmã ainda está na linha e ela rapidamente pergunta o que está acontecendo porque ela tem ouvido a comoção. O protagonista se vira para Kim e pergunta se precisa repetir que o cara deve ficar longe de sua irmã. Kim está absolutamente confuso e percebe que novamente seu grupo foi destruído por um único cara. Ele lembrou Lin lutou como um profissional e limpou o chão em apenas alguns segundos. Nesse momento o protagonista continua a questionar Kim perguntando o que sua irmã já fez com ele. Kim se faz de bobo fingindo que não sabe de nada enquanto secretamente pega um copo na mesa. Em seguida ele joga o copo em Lin na velocidade da luz, mas nosso garoto apenas recua deixando o vidro quebrar contra a parede e fica lá com indiferença. Kim pega uma garrafa e balança para ele. Nosso menino recua mais uma vez evitando o golpe. Em seguida o protagonista contra-ataca com um soco enviando o conteúdo da garrafa respingando por toda parte. Kim tenta balançar mais rápido desta vez, mas nosso garoto responde com outro tapa brutal em seu rosto. Kim tropeça para trás ofegante após o golpe, enquanto Lin permanece frio e composto, nem mesmo suando. Então nosso garoto pergunta o que ele sente ao intimidar uma garota indefesa. De repente, em um movimento desesperado, o cara pega uma garrafa quebrada e aponta os pedaços afiados para o prota, mas nosso garoto rapidamente dá um tapa em sua mão com força fazendo a garrafa cair. Em seguida ele agarra Kim pela garganta e aperta. Os pés do cara tropeçam sobre si mesmos enquanto ele luta impotente. Elidin o empurra com força para o chão e ele se contorce tentando desesperadamente se libertar do aperto. O protagonista continua pressionando firmemente na garganta de Kim, garantindo que o valentão arrogante saiba exatamente quem está no controle agora. Ele se inclina e pergunta o que deve fazer com ele. Após a surra brutal, o protagonista não consegue obter uma resposta, então ele dá seu aviso final, deixando claro que esta é a última vez que ele o poupará. Então o avisa para ficar longe de sua irmã e manter Eejin sob controle. O protagonista enfatiza que se ele ouvir até mesmo um boato sobre sua irmã está sendo incomodada de novo, ele voltará para terminar o que começou. Lin aperta sua garganta ainda mais e o valentão sente que está no limite. Ele começa a se contorcer e se desculpar. Depois disso o protagonista finalmente solta seu aperto. Kim tosse violentamente enquanto Lin se afasta. Depois que ele saiu do clube M, a equipe interna trocou olhares nervosos, sem saber o que aconteceu. Enquanto isso, Eijin e sua amiga estão passeando pela rua. A garota tem uma vibração ruim e começa a se preocupar que seu irmão possa estar em apuros. Nesse momento elas chegam ao clube e ouvem passos subindo as escadas. É aí que as garotas veem o protagonista. Eijin é pega de surpresa e não sabe o que fazer. Ela grita para ele parar e se pergunta se ele sabe o que aconteceu com Dayun. O protagonista continua andando e ela começa a recuar quando de repente cai. Nesse momento o telefone de Lin toca. Ele verifica e vê que é seu avô ligando. Depois de uma conversa rápida ele simplesmente se vira e vai para casa em silêncio. Depois disso Eijin entra na sala do clube. A cena é uma bagunça. Seu irmão e seus lacaios estão todos espancados e machucados. Ela imediatamente começa a gritar com ele exigindo saber como ele foi espancado por Lin de novo. Kim a interrompe e diz a ela para ficar longe de Dayun de agora em diante. Eijin, não entendendo a gravidade da situação, pergunta o que diabos ele está falando. O irmão dela finalmente perde o controle e grita com ela para deixar Dayun em paz, mas Eiji não recua e questiona por que ele tem tanto medo desse cara. Nesse momento Kim perde toda a paciência e diz que ele mesmo acabará com Eiji se ela não parar o que está fazendo. A garota fica abalada pela explosão de seu irmão e começa a chorar. Um pouco mais tarde o protagonista encontra seu avô e eles se sentam em um banco no parque. Em primeiro lugar o vovô pede desculpas por ligar para Lin enquanto ele se divertia com seus amigos, mas nosso menino diz que está tudo bem. O velho então fica um pouco triste mencionando que Dayun se machucou e soube que ele tratou sua lesão. Nosso menino confirma e o velho explica que seus ferimentos são muito graves, mas ela se recusa a ir ao hospital. Ele compartilha como tem sido difícil criar Dayun sozinho.
Ele nunca soube realmente como criar uma menina e estava sempre trabalhando duro para colocar comida na mesa, então o avô fala que é grato por ela ter chegado tão longe sozinha. Ele reflete sobre todos esses anos e diz que olhando para trás, Dayun deu a ele muito mais do que ele foi capaz de dar a ela. Ele perdeu tudo naquele acidente e Dayun foi a única coisa que o manteve depois do acidente de avião. Parte seu coração vê-la tão magoada e nem mesmo dizer a ele a verdadeira razão. Por trás disso, o avô se pergunta se ela acha que ele é velho demais para entender. Ele menciona um ditado sobre como as crianças se distanciam de seus pais à medida que envelhecem, então deve ser ainda mais difícil para ela entrar em contato com um velho avô. O protagonista rapidamente tranquiliza o velho dizendo está claro quanto ele ama Dayun, e ele tem certeza que Dayun o ama tanto também. Lin pede ao avô para parar de se preocupar tanto e promete que vai cuidar dela na escola. Ao ouvir isso, o velho finalmente fica um pouco aliviado e genuinamente feliz pela garota ter uma figura semelhante a um pai em sua vida. Algum tempo depois, no centro de exames médicos, vemos Kim todo enfaixado. Nosso menino trava o taco de beisebol em seu braço e dá um soco brutal bem embaixo do queixo do lacaio. Sem parar por aí, ele segue com um golpe devastador no peito do homem. Em seguida, com um aperto feroz, ele agarra o cara pelo pescoço e o joga nos tijolos abaixo. O chefe assiste em choque, claramente impressionado e espantado com a pura habilidade e audácia de Lin. De repente, o lacaio careca agarra nosso menino por trás e ele rapidamente soca suas costelas. Em seguida, desfere um golpe em seu rosto e o derruba no chão. O chefe percebe que esse garoto não é um adolescente comum porque suas habilidades de combate são excepcionais. Ele finalmente decide entrar e caminha para a frente. Ele coça a cabeça rindo e comentando que nunca pensou que estaria lutando contra adolescente na sua idade. A verdade é que Lin era ótimo em identificar claramente todos os pontos fracos, até mesmo de agentes da máfia. Nesse momento, o chefe balança um punho poderoso para ele. Jin para sem esforço, o chefe. Então começa uma enxurrada de socos, mas nosso garoto se esquiva de cada um com facilidade, mas outro soco vem direto para ele. Lin bloqueia o golpe e a força fazendo-a derrapar para trás. O chefe da máfia zomba impressionado por ter conseguido bloquear aquele também. O protagonista verifica seu pulso onde ele levou o soco e percebe sua mão dolorida. Nosso garoto nota que o chefe da máfia previu seus movimentos e deu o soco com precisão. Por outro lado, a curiosidade do chefe da máfia finalmente atingiu o pico e ele pergunta a Ellie Jin quem ele realmente é. O protagonista responde casualmente que ele é apenas um estudante do ensino médio, mas o chefe imagina que esse garoto deve ter alguma habilidade e experiências sérias para lutar. Assim, Lin assume sua posição e o chefe diz que está pronto para lutar ainda mais. Ele ergue o punho para desferir um golpe. Nosso garoto rapidamente desvia e tenta lançar um dos seus, mas o chefe da máfia o evita sem esforço. Ele tenta atacar e Lin agarra sua mão e dá um soco em seu estômago. O chefe reage novamente fazendo com que nosso garoto acabe acertando um golpe direto em seu rosto. O cara está absolutamente irritado depois de levar aquele golpe bem no rosto e tenta dar outro soco em nosso menino. Lin mais uma vez desvia o ataque e desfere um golpe brutal em seu rosto. Ele segue com uma série de socos poderosos derrubando o chefe no chão. O homem se sente totalmente humilhado por um adolescente. É surpreendente ver um chefe da máfia que confia mais em seus punhos do que em armas ser derrotado. Ele sorri percebendo que nosso garoto não parece abalado com a luta. O cara diz que não sabe de onde veio esse garoto, mas tem certeza de que Kim definitivamente mexeu com a pessoa errada. A cena muda para o escritório dos pais de Kim. A mulher pergunta ao marido por que o chefe ainda não respondeu. Ela está ficando impaciente a cada segundo que passa. O homem responde que ela deve apenas esperar que o chefe ligue de volta assim que terminar de lidar com o garoto. Por outro lado, também vemos Eejin. De repente o telefone começa a apitar. A mulher impaciente diz ao marido para colocar a chamada no viva voz para que ela possa ouvir as notícias. O marido começa pedindo desculpas ao chefe e diz que sente muito pelo favor ridículo que sua esposa lhe pediu para cumprir. A mulher responde que fez isso porque seus filhos foram atacados e ela não entendia como isso podia ser chamado de ridículo. Para a surpresa de todos, o chefe diz que é ele quem deve se desculpar. O marido pede uma explicação. O chefe revela que parece que seus filhos se intrometeram com pessoa errada porque ele também foi derrotado por Lin. Esta notícia abala o homem porque até onde ele sabe o chefe é o melhor executor do ramo. É impossível que ele tenha perdido para um garoto do ensino médio. De repente a porta do escritório começa a chacoalhar quando alguém tenta forçá-la a abrir. Todo mundo olha para a porta perguntando o que está acontecendo. De repente o protagonista joga o corpo dos dois guardas no chão.
deixando o marido e a esposa totalmente assustados. Eijin pula da cadeira quando vê nosso garoto entrando na sala. A porta atrás dele se fechou. O chefe ainda ao telefone rapidamente percebe que Lin chegou ao escritório e se inclina para trás soltando um suspiro derrotado. Ele ainda está tentando entender o fato de ter sido espancado por um único garoto do ensino médio. Nesse momento Eijin pula de seu assento e a mulher começa a gritar exigindo saber se ele é o garoto que espancou seus filhos. O homem pergunta como ele conseguiu entrar em seu escritório. Enquanto isso a mulher estúpida começa a cerrar os dentes de frustração porque seu marido não está exagerando como ela. O marido permanece calmo e composto e pergunta novamente com mais insistência como Eljin passou pela segurança. O protagonista responde que ele simplesmente passou pelos guardas que bloqueavam a entrada. O homem fica ainda mais chocado e confuso sem entender como ele conseguiu bater no chefe e em todos os seguranças. O que o incomoda ainda mais é como o protagonista descobriu seu escritório. A mulher começa a gritar novamente dizendo a Lin para parar de se achar. Ela rapidamente começa a discar para a linha direta de emergência para denunciá-lo por agredir seus filhos e invadir o escritório. Eijin sente orgulho das ações de sua mãe e acredita que envolver a polícia é uma boa jogada, pensando que a lei vai ser aplicada mesmo que o garoto tenha habilidades de luta impressionantes. A mãe arrogante tenta intimidar Eljin com suas ameaças alegando que chamará a polícia ou até mesmo o promotor público porque acha que ele não tem ideia com quem está lidando. Mesmo assim o protagonista permanece calmo e responde que tem uma boa ideia. Ele ressalta que o pai de Kim é um membro da Assembleia do segundo mandato e atualmente concorre pela terceira vez ao cargo. A mulher zomba dizendo que ele sabe tanto sobre o status do seu marido e ainda assim agrediu seus filhos. Eijin por outro lado fica satisfeita com o que está acontecendo e fracamente diz a ele que o jogo acabou. As autoridades atendem a ligação e a mulher começa a gritar ao telefone exigindo que os policiais cheguem ao seu escritório imediatamente. Nesse momento a mulher para de falar, ela fica em silêncio quando ouve algo inesperado. O protagonista começa a reproduzir a filmagem completa da sala de karaokê onde Eijin e seus lacaios agrediram sua irmã. A evidência inegável deixa a garota sem palavras. O pai também fica em silêncio. É nítido no vídeo até as ameaças feitas pela Eijin.